Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido é o teu nome, Abba. Estamos aqui mais uma manhã, como temos estado constantemente, Senhor, na tua presença, orando ao Senhor porque precisamos de ti, precisamos da intervenção do Senhor nesse cenário de medo, de corrupção, de mentira, de engano, nesse cenário, Senhor Deus, onde o homem se aproveita da fraqueza do outro homem, onde o homem se aproveita, Senhor Deus, das dificuldades das outras pessoas. Pai, derrama a tua graça sobre este ambiente. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. Cobre-nos com a tua graça, cobre-nos com o teu favor, Senhor. Vem com a tua santidade. Vem com a tua santidade. Vem com o teu amor, Senhor, sobre nós. E derrama sobre nós a tua palavra. Como todos os dias oro sobre Efésios 6,19. Oro para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para com confiança fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então é isso que eu oro, Pai. Eu oro para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez, Senhor, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é a tua palavra. Deus, vem com o teu fogo sobre nós, vem com a tua ação sobre nós, com a tua intervenção divina, Senhor. Senhor, nós sabemos que o jejum abriu os céus dessa nação, trouxe confusão ao arraial dos filisteus. Nós estamos nesses dias, Senhor, entrando nessa fé, na fé dinâmica, não numa fé teórica, fraca, mas numa fé dinâmica, Senhor. Leviatã está caindo, Pai. Destronando está, Senhor. Destronado está da sua igreja e do seu povo. Pai, destronado está a soberba, destronado está o orgulho, a prepotência, destronado está, Senhor, a arrogância. Que a tua glória venha sobre os homens, Senhor. Que a tua presença reine sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. E o versículo 13 diz assim, ó: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, tu teve o reconhecimento dos mais velhos, teve o reconhecimento do presbitério, teve reconhecimento dos anciões. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Agora guarda o versículo 16 de 1 Timóteo capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Meu Deus, que Paulo, instrução poderosa de Paulo a Timóteo. Uma instrução que nos arremete a uma condição de pai e filho aqui, né? Paulo muitas vezes chamava Timóteo, meu filho, persevera no ensino, persevera. Querido, toda persistência vai derrubar qualquer resistência do diabo. Toda persistência, vamos persistir. Confesso para você, meu corpo está cansado, minha mente está cansada, meus olhos estão cansados, minhas mãos estão cansadas. Eu confesso para você, eu sou um cara novo, tenho 53 anos, mas há um desgaste espiritual, um desgaste emocional. Mas todos os dias eu me levanto, venho aqui para esse quarto e digo: Deus, fortalece os meus ossos, fortalece os meus nervos, fortalece, Senhor Deus, com o teu favor, com a tua glória, fortalece com a tua santidade, com a tua presença, fortalece, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece-nos com o teu amor, Senhor. Irmãos, Paulo está dizendo a Timóteo, ó, lê, persiste, exorta, ensina, não despreze o dom. Agora, uma coisa que Paulo fala aqui que me chama a atenção é: cuida de ti mesmo. Muitos querem, irmãos, nesses dias, consertar o Brasil, mas não conservam, não consertam, não convertam, mas não se convertem ao seu próprio caráter, se convertem ao caráter de Deus. Muitos querem consertar o Brasil, mas não consertam o seu próprio caráter. Muitos querem consertar o Brasil, mas não consertam as suas próprias casas. Edifica primeiro a sua casa, querido. Paulo ensina a Timóteo, ele diz: olha, persiste,
Lê, exorta, ensina, não despreze o dom, medita nessas coisas, te ocupa com elas, mas acima de tudo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo para que, e da doutrina, né? De ti e da doutrina, para que tu ensinando aos outros tu não seja reprovado. Cuida de ti mesmo para que tu sejas salvo, tu e a tua casa. Cuida de ti mesmo para que tu não tente mostrar para os outros uma coisa que tu não tem. Seja firme nesses dias. Consulte os anciões. Ame a igreja. E sirva as pessoas. Sirva ao mundo. Sirva ao mundo. Sirva, independente da religião. Independente do credo. Independente do credo. Independente. Sirva as pessoas. Então esse é o meu conselho para você hoje. Seja firme, constante e sempre abundante. Consulte os mais velhos, consulte os anciões. Entre em lugares de receber também, não só de dar. Entre em lugares de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o evangelho de Jesus. Entre nesse ambiente, nesse lugar, para a glória de Cristo. Seja firme, seja constante, ame a igreja e sirva ao mundo. Nós precisamos voltar a depender de Deus exclusivamente, querido. Depender de Deus. Tem um texto na palavra de Deus em Tiago. Deixa eu ler com você. Tiago capítulo 4. E o versículo 13 diz assim: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos. E faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o pecado. Qual é o bem que você deve fazer agora? Qual é o bem? O bem que você deve fazer agora é depender exclusivamente do Senhor. Ouvir os anciões. Ficar firme, amar a igreja, servir o mundo, servir qualquer um agora. Amém? Em nome de Jesus, qual é o bem que você deve fazer e não faz? Ouvir a Deus, depender exclusivamente de Deus. Então você não pode mais dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que depender de Deus, igreja. A igreja é do Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o pai, Ele é o dono da igreja. A igreja é dele. É Ele que decide as nossas ações. Então nesses dias, eu não posso dizer, eu vou para lá, vou para cá, vou negociar, vou fazer. Tiago está dizendo, por que você não diz assim, se o Senhor quiser? Se o Senhor quiser, eu vou fazer. Se o Senhor quiser, eu vou andar nesse lugar. Deus precisa de homens agora, irmãos. Homens que andam na sua dependência. Quando Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu revelar o sonho de Faraó. Então, o copeiro disse, olha, eu conheci um cara lá na cadeia, lá na prisão. Esse homem, ele consegue revelar o sonho. Ele revelou meu sonho, meu e do padeiro. Lembra quando o Senhor botou nós dois na cadeia? Então, ele disse que o padeiro ia morrer e que eu ia viver e deu certo. Ó, eu estou aqui e o padeiro foi-se. O faraó mandou chamar José. A Bíblia diz que eles barbearam José, prepararam José para José entrar na presença de Faraó. E quando José entrou na presença de Faraó, Faraó perguntou, és tu que consegues interpretar os sonhos? Ele disse, eu não. Mas se o Deus dos céus quiser, Ele me dará a interpretação do sonho de Faraó. E não deu outra. Faraó contou o sonho e José revelou o sonho de Faraó, porque sonho todo mundo pode ter, irmão. Agora, interpretação, nós vamos precisar de homens segundo o coração de Deus nesses dias. Tem muitas novidades, muitas notícias, muitos novos cenários se instalando. Mas homens e mulheres de Deus têm a interpretação desses dias. Por isso eu não posso sair por aí falando o que eu quero. Eu preciso sentar com os anciões, me submeter aos mais velhos. Tem muita gente que chorou por esse momento, muita gente na igreja que chorou por esses dias. E esses dias estão acontecendo, então eu não posso ir para a internet querer discipular o Brasil.
Eu preciso ouvir os irmãos mais velhos. Você está me entendendo? Paulo foi categórico, ele disse para Timóteo, ó, lê, exorta, ensina, persevera, persiste, né? Fica firme, não despreza nem o dom. Mas uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, ele disse, cuida de ti mesmo e da doutrina. Como é que você quer cuidar da doutrina se você não cuida de si mesmo? Você precisa cuidar da doutrina sim, mas você precisa cuidar de si mesmo. Atenta para ti mesmo, olha para ti mesmo, amém? Você precisa olhar para si mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas. Medita nela, te ocupa nelas, mas cuida de ti mesmo. São dias de cuidar de si mesmo. Eu não estou promovendo aqui o individualismo, nem o egocentrismo, não. Eu não estou aqui promovendo isso, eu estou dizendo que você, antes de cuidar da doutrina, antes de querer doutrinar o Brasil, você precisa cuidar de si mesmo. Cuidar, buscar Deus, amém? Isso aqui não é um show de lives, irmãos. Isso aqui nós estamos saindo do púlpito e indo para as lives, né? Saindo do púlpito e indo para as lives e agora virou um negócio assim que é terrível. É terrível? É. Porque assim, um diz A, o outro diz B, o outro diz C, o outro diz Jesus está voltando, o outro diz não, primeiro tem tribulação, o outro diz não, vai ter tribulação, a tribulação acabou, não tem mais, o outro diz não, Jesus está voltando agora, o outro diz que é o anticristo, o outro diz que a praga foi o diabo que mandou, foi Deus que mandou. É uma confusão de informações, por quê? Porque a gente não está cuidando de si mesmo. Precisamos cuidar de nós mesmos para poder entrar em justiça e juízo de Deus. Então, quando o faraó entrou, chamou José, José entrou no palácio, né? E ele perguntou, és tu, onde há o espírito dos deuses, né? Está lá em Gênesis 41. És tu que tem o espírito dos deuses? Aí faraó, José, muito singelo, diz, não, quem tem a revelação é Deus e ele dá a quem ele quiser. Então, se Deus quiser, ele vai dar para mim. Mas se o faraó quiser me contar o sonho, o faraó contou o sonho, José, pau, batata. E José já não só revelou o sonho, como deu uma ideia. Ele disse, por que você não faz assim, assim, assim? Levanta um homem que vai construir celeiros, que vai guardar o quíntuplo da colheita e vai fazer assim, assim, assado. Uau! O faraó olhou para ele e disse, esse menino aí, ó, esse cara aí, ó. Tirou o anel do dedo, já enfiou no dedo do José, já mandou José subir na carruagem dele, mandou os seus servos andar com José no Egito, né? E mandou dizer que agora no Egito José era o governador. Meu Deus, imagina, irmão. José agora era o governador do Egito. E aí você lê em Gênesis 41, o versículo 55 diz assim, quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Então, querido, deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar que você não pode perder. Não posso perder isso, é muito forte. Então veja bem, Faraó manda José, passeia com José no Egito e agora José começa a exercer o plano. E aí, em Gênesis 41, versículo 55, diz assim, quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão, então disse Faraó a todos os egípcios, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. As pessoas iam a Faraó e disseram, Faraó, queremos pão. O Faraó disse, não é comigo não. É com o homem de revelação. Sabe por quê? Porque os faraós governam em tempo de fartura, mas em tempo de escassez, só homens de revelação podem governar. Entenda isso, em tempo de escassez, amém? O que governa é a revelação de Deus que está despejada sobre homens e mulheres de revelação. Então, você vai ver muito faraó cair do trono. Você vai ver muito faraó, muitos faraó perdendo a sua majestade. Por quê? Porque só sabem governar em tempos de fartura, em tempos de necessidade. Sim, em tempos de necessidade, em tempos que não dá peixe. É uma palavra de Deus que diz, volte lá e pesque.
No tempo de necessidade, só homens de revelação podem governar. Só homem de revelação pode multiplicar peixe e pão. Sim, então se prepare, porque os homens e as mulheres de revelação, os profetas dos céus, profetas e homens de Deus, mulheres de Deus, vão entrar nesse cenário, queridos, desses dias, em nome de Jesus. Num tempo de fartura, um faraó governa. No tempo de fartura, Nabucodonosor governa. Mas no tempo de escassez, no cenário de Deus, quando Deus prepara o cenário, ele precisa preparar o homem para governar. E Deus está preparando muitos homens para governar nessa nação. Por isso, se preparem, vocês vão ver muitos faraós caindo do trono. Se preparem, vocês vão ver muitas coisas sendo desabilitadas por Deus e serão agora removidas. Coisas que já foram desabilitadas e agora estão sendo removidas por Senhor. O Senhor está removendo algumas coisas nessa nossa nação. Então, a terra, por quê? Porque no tempo da escassez, quem é que abriu os celeiros? Foi Faraó? Não, foi José, porque foi José que teve a revelação, foi José que construiu os celeiros, foi José que teve a ideia de guardar o quíntuplo, amém? Então, a quinta parte da colheita estava no celeiro do Egito e agora toda a terra vinha para comprar do Egito. Versículo 56 diz assim: havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros, vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu sobre todo o mundo. Aprenda um princípio: em dias difíceis, é a revelação de Deus que conduz, que abre os celeiros. Em dias difíceis, oh meu Deus, minha mente está cansada, perdão, Senhor. Em dias difíceis, são homens e mulheres de revelação, que estão debaixo de uma palavra, que se submeteram à jornada difícil. Olha para a jornada de José: foi agredido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo pelos amaelitas, foi injustiçado na casa de Faraó, foi preso, estava na cadeia por um crime que não cometeu, mas nunca reclamou os seus direitos. Até quando ele pediu ajuda para o copeiro, disse para o copeiro: olha, me tira daqui, fala para Faraó que eu sou legal. A Bíblia diz que Deus fez o copeiro esquecer de José, porque é no tempo de Deus que Deus faz o que ele quer com você. No tempo de Deus é que ele te levanta. Não adianta você pedir favorzinho aqui, favorzinho ali. Faz uma live comigo, Não pede favorzinho, não. Vou te falar, no tempo de Deus é que Deus faz na sua vida. É no tempo de Deus que Deus faz. Se as portas estão fechadas para você, não arrombe, espera, ora, dobre o seu joelho, porque porta que Deus abriu, ninguém fecha. Agora, porta que Deus fechou, ninguém abre. Se Deus te mostra, Ele promove o que Ele está fazendo. Se Deus te mostra, ninguém te esconde. Agora, se Deus te esconde, ninguém mais te mostra. Bota isso no teu coração e na sua cabeça. Estamos vivendo um tempo que os celeiros serão abertos sobre a nação brasileira. Eu tenho recebido irmãos orando por mim da Espanha. Ontem conversei com a pastora na Itália, orando por nós na Itália. Pessoas do Japão ligando: estamos orando por vocês. Meu Deus, pessoas da China dizendo: estamos orando por vocês. Por quê? Porque o Brasil está no cenário de Deus e nós precisamos sair desse nicho, desse inferno de corrupção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o juízo e justiça de Deus virão nesses dias, irmãos, virão. Esse final de semana ele vai determinar muitas coisas. A partir de segunda-feira vai determinar muitas coisas. Nesse final de semana os céus do Brasil estão em guerra. Assim como foi com Daniel, que ficou 21 dias até que Deus enviou Miguel. E a Bíblia diz que ele brigou com o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Qual é o príncipe da Pérsia? É a religiosidade. Quem é o príncipe da Grécia? Da Grécia é o intelectualismo, uma fé intelectualizada, uma fé burra, uma fé sem foco. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que caia o príncipe da Grécia, que caia o príncipe da Pérsia. Amém? Que a glória de Deus invada as nações, que a glória de Deus venha. O Brasil está no cenário, você precisa entender. O Brasil está sendo levantado por Deus, vocês precisam entender isso. Eu estou profetizando, meu Deus. Alguém preste atenção nisso. O Brasil faz parte de um cenário, mas não pode entrar no cenário de Deus debaixo de um manto de corrupção.
Por isso Deus está lavando a nossa nação, lavando o nosso caráter, lavando a nossa moral, trazendo sobre o Brasil uma fibra moral, para que o Brasil e os seus ministros, os seus pastores, amém? Então pensa nisso, irmão. O STF precisa ser remido, o Congresso Nacional precisa ser remido, o Senado precisa ser remido, o Executivo está sendo remido, as prefeituras precisam ser remidas, os governos do Estado precisam ser remidos, e Deus vai fazer algo sobrenatural. Você pode prestar atenção nisso, você pode escrever isso. Está acontecendo já começou. Já começou, queridos. Você precisa, meu Deus, a minha mente está cansada de tanto profetizar. A minha mente está cansada de tanto liberar palavras e sentenças sobre as regiões celestiais. Irmão, essa guerra aqui não é contra um homem, não é contra um partido político, não é contra a ideologia da direita ou da esquerda. Embora eu sou da direita, embora eu acredito que a direita ela está debaixo do cenário de Deus agora, é para a direita governar. Há anos atrás, o cenário de Deus era para a esquerda governar, porque Deus estava trazendo juízo sobre o Brasil e ainda está. Amém? Ainda está trazendo. Não acabou ainda a sentença, não acabou ainda. O cálice da ira de Deus ainda não acabou, não. Se preparem, eu não sou profeta de caos, mas eu estou abrindo os seus olhos. Só que agora, o cenário que Deus estabeleceu é um cenário de direita. É um cenário onde as pessoas vão parar. Tem gente aí querendo consertar o Brasil, dizendo, porque o Brasil isso vai consertar sua casa primeiro, vai consertar sua família, quer ir para a televisão, para a internet, para a rádio, moralizar o Brasil, se a sua casa é imoral, se o seu trabalho é imoral. Pessoas que não conseguem dar conta da sua vida, querem determinar o que o Brasil deve fazer. Não, senhor, não faça isso, não. Vai cuidar da sua casa primeiro, vai cuidar dos seus filhos primeiro, vai cuidar da sua família primeiro, vai pagar suas contas primeiro. Então depois você tem moral para afrontar e tentar moralizar o Brasil. Só o que pode salvar o Brasil é um avivamento. Amém? O que pode salvar o Brasil é um avivamento, e o avivamento sempre veio no meio do caos. Vocês precisam entender isso. Avivamento sempre nasceu no meio do caos. Amém? Nós estamos num cenário criado por Deus agora. O cenário foi criado pelo Senhor. Amém? O Senhor põe as peças que Ele quiser. A gente pode mexer nas peças, mas no tabuleiro não. O tabuleiro determina. Amém? Isso, e nesse cenário de Deus tem peças que correm ao comprido, tem peças que correm no comprido, correm para o lado, na vertical, na horizontal, tem peças que pulam, as peças se movem cada um segundo o seu chamado, mas o tabuleiro é o mesmo para todos, os fundamentos é o mesmo para todos. Estamos como num jogo de xadrez, querido. Acorda para isso, Brasil. Brasil é o seu tempo. Brasil é o seu tempo. Agora, debaixo dessa imoralidade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Precisamos parar, precisamos moralizar o Brasil através da fibra moral de cada um. Vai cuidar primeiro da sua vida, antes de tentar criar leis para a nação. Cuide primeiro da sua casa, da sua vida, antes de tentar doutrinar o Brasil com a moralidade idealista. Vai primeiro cuidar da sua casa, vai primeiro cuidar da sua vida. Porque se eu for moral, meus filhos serão morais também, viverão debaixo de uma fibra moral, de uma cobertura moral. E aí o Brasil que eu sonho é o Brasil que cada um junte um papel no chão, né? Não chute as latas de lixo, não destrua os telefones públicos, que agora nem precisa mais, todo mundo tem telefone, mas não seja vândalo, né? O Brasil que eu sonho é o Brasil que cada um, dentro de cada casa, tem pão. Amém? Pão fruto do trabalho, não fruto de roubo. Não fruto de ganância, não fruto de extorquir os mais necessitados e os mais pobres. José abriu os celeiros. Deus está procurando homens que abram os celeiros, amém? Abriu os celeiros desses dias sobre o Brasil. Nós estamos entrando em lugares que os celeiros serão abertos sobre a nossa nação, irmãos. Acorda para isso. No tempo de necessidade, Deus precisa de homens de revelação, de mulheres de revelação para governar. Eu volto a dizer e volto a pedir, governos, senhores prefeitos, senhores vereadores, senhores governadores, senhores deputados estaduais,
senhores deputados federais, senhores senadores, senhores ministros, senhores juízes, desembargadores do STF, senhores que trabalham no executivo, senhor presidente, consultem as escrituras, consultem o que muitos, não é todos, mas muitos de vocês estão fazendo é corrupção, é engano. Deus vai tratar com vocês e com as vossas casas, vocês não estão entendendo. Deus vai tratar. Isaías capítulo 10, eu quero repetir, vocês não estão entendendo. Nós estamos num cenário profético, isso não é muito maior do que um cenário político, do que um cenário econômico, do que um cenário de pandemia. O cenário profético de Deus, o que diz as Escrituras, é muito maior. Deus está procurando homens para abrir os celeiros nesses dias. Senhores governantes, consultem os homens de Deus. Consultem os homens de Deus, procurem saber o que Deus quer de vocês nesses dias, não fique dando canetada para todo lado. Procurem saber o que Deus quer, porque o Brasil faz parte de um cenário profético que está se estabelecendo no mundo. O Brasil vai enviar seus filhos às nações para salvar as nações. O Brasil vai enviar seus médicos, vai enviar seus missionários, vai enviar seus doutores para salvar o mundo. Vocês precisam entender o que eu estou dizendo. O Brasil faz parte de um cenário. E se nós não consertarmos o nosso coração agora, nós não vamos viver o que Deus tem para nós, irmãos. Por favor, brasileiros, nós somos o melhor do Brasil. Por favor, não é hora de discutir, não é hora de fazer campanhas políticas. Vocês estão pensando nas eleições municipais desses dias, não pensem nela agora. Pensem no Brasil, pensem no todo, pensem nas famílias que estão perdendo seus empregos, não tem o que botar na mesa daqui a alguns dias. Pensem, por favor, homens que Deus colocou no governo, autoridades que Deus constituiu, pensem nisso. Consultem os profetas. Consultem os profetas que estão andando com Deus nesses dias. Por favor, pensem nisso. Meu Deus, que difícil. Que difícil ser ouvido num cenário de corrupção. Que difícil ser ouvido num cenário de mentira. Que difícil ser ouvido. Está na hora de acordarmos, irmãos. Está na hora de entrarmos em lugares no Senhor. Por favor, acorda. Sai desse ambiente. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, José abriu todos os celeiros. José abriu todos os celeiros. O povo ia a Faraó e dizia: Faraó, nos dá pão. Cadê o pão? O Faraó dizia: não é comigo, eu só tive o sonho. A interpretação é dos homens de Deus. Os profetas de Deus estão tendo interpretações profundas nesses dias. Por favor, acorde. Por favor, acorde. Por favor, consulte os homens de Deus, gente. Sem câmeras, sem internet, sem likes, sem compartilhamento. Procure os homens de Deus, governadores. Procurem saber o que Deus está dizendo. Busque oração. O Senhor vai governar o Brasil, queiram vocês ou não. O Senhor está derramando as suas mãos sobre a nação brasileira, queiram vocês ou não, você participando disso ou não. Vai acontecer, não tem como parar. O Senhor já falou que vai acontecer. Ele está fazendo. Salmo 89, verso 14 diz assim. Deixa eu ler o Salmo 89 e o verso 14 para você. Retidão e justiça, juízo e justiça são a base do seu trono. Amor e fidelidade vão diante do teu rosto, ó Deus. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, acorda, Brasil. Brasil, acorde. Salmo 89, verso 14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono, amor e fidelidade vão diante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Em teu nome se alegrará o dia todo, na tua retidão se exaltará, pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o seu poder.
Governantes, acordem. Pastores, acordem. Começa por nós, pela nossa casa. Vamos cuidar de nós mesmos e da doutrina. Primeiro, eu comecei essa palavra em Timóteo, porque Paulo está dizendo a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, ele diz: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, para que tu seja salvo, tu e aqueles que te ouvem. Você está me ouvindo, pastores? Começa por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem que começar por nós. Oh, meu Deus, tem alguém me ligando aqui. Começa por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a glória de Deus seja estabelecida sobre a sua vida. Que a glória de Deus seja ministrada. Pastores, cuida de ti mesmo, cuida do teu ministério, cuida das ovelhas nesses dias. Elas nunca precisaram tanto de pastor como você agora. Amém? Você sempre contou com os recursos dela, com as bênçãos que elas podiam dar, mas agora chegou a hora delas contarem com a gente, contarem com o nosso coração, contarem com a nossa disposição de servi-las. Por favor, acorda, Brasil, ministros do Senhor, entrem nesses ambientes de glória. Sim, entrem nesses ambientes de glória. E depois eu oro pelos doutores, eu oro pelos médicos que estão lá agora diante dos hospitais de campanha, que estão lá salvando vidas, estendendo as suas mãos, correndo riscos. Pai, dá sabedoria para esses homens, dá graça a esses homens, cobre esses homens com o teu sangue. Mas eu oro também pelos governantes. Queridos, justiça e juízo são a base do trono de Deus, amor e fidelidade estão diante do seu rosto. E sabe o que é que acontece? Bem-aventurado, está escrito aqui ó, no verso 15, bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que na hora do desespero aclamam ao Senhor. O povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. O povo que anda à luz da presença de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: consulte as Escrituras. Vocês estão consultando constituinte, estão consultando leis, estão consultando a OMS, estão consultando as Nações Unidas, estão consultando um monte de coisa. Eu estou pedindo para vocês, consulte as Escrituras. Vai ler, Deus vai te mostrar o que você deve fazer. Busque a ajuda dos servos de Deus, dos verdadeiros. Tem muitos falsos também, mas procure aqueles verdadeiros, aqueles que vão falar no seu coração, que vão te dar diretivas corretas para caminhar nos próximos dias. Meu Deus, a profecia está batendo na porta. Deus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, vocês vão cear comigo e eu vou cear com vocês. Deus está convidando a nação brasileira para uma ceia. Está convidando a nação brasileira para uma ceia. Não estou falando só ceia ali de vinho e pão. Eu estou falando de uma ceia de comer na mesa de Jesus, gente. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Toca a nossa nação com o teu fogo. Juízo e justiça são a base do seu trono. Bem-aventurado o povo que aclama ao Senhor, que anda na sua luz, que anda na luz do seu poder. Bem-aventurado o povo que anda na luz do seu poder, que anda na luz da sua presença. Meu Deus, o Senhor quer trazer luz. Aquilo que estamos perdendo, nós precisamos acordar. Virá sim grandes despojos de guerra. Querido, abra sua Bíblia comigo em Isaías de novo. Vamos lá, Isaías capítulo 10. Isaías 10, versículo de 1 a 5, diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidade para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Mas que farei no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? Aonde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, ainda está estendida a sua mão. O Senhor está dizendo: aonde você vai se esconder quando a glória de Deus vier? Aonde você vai se esconder quando a glória de Deus vier sobre o Brasil? E ela está vindo, os céus estão abertos. Os céus estão abertos no meio do caos. Quem está tendo revelação está cuidando de si mesmo, está cuidando da doutrina, está cuidando da sua casa, está buscando a Deus acima de tudo e acima de todos. Ai daqueles que fazem lei. Deixa eu dar um tema para esse negócio aqui. Isso aqui é o juízo da injustiça.
Quem está praticando injustiça vai sofrer severo juízo. Ah, mas eu vivo pela graça. Aqui não tem graça agora não, meu amigo. Agora é juízo. Graça é para ser salvo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ser salvo não te custou nada, agora para se manter a salvação. Amém? Escute bem, para se manter atuando como um salvo, vai te custar tudo, vai custar tua vida. Vai custar tua casa, vai custar talvez tua família, vai custar teu ministério. Há um juízo da injustiça sendo estabelecido. Quem estiver praticando injustiça será severamente ministrado, castigado por Deus. Deus não castiga, pastor. Experimenta plantar contenda para ver o que é que você colhe. Planta vento para ver o que você colhe tempestade. Planta discórdia para ver o que você colhe. Planta indiferença. Planta ódio para ver o que você colhe. Planta desafeto para ver o que você colhe. Agora, quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Planta no Espírito para ver o que você colhe também. Há uma graça de Deus sendo manifestada no Brasil nesses dias, querido. Existe um juízo para quem rouba o direito. Existe o juízo. E o juízo é contra quem? Quem é que tem poder de roubar o direito? Quem faz leis. Quem cria leis. Se um pastor cria leis para a sua congregação, ele é responsável por aquelas leis que ele criou. Se você cria leis na sua prefeitura, na sua Câmara de Vereadores, no Congresso Estadual ou Federal, você é responsável pelas leis que você está criando. Se essas leis edificam e protegem os órfãos e os necessitados, se essa lei visa a edificação do reino de Deus, se essa lei ela comunga contra os princípios de Deus, se essa lei ela contribui contra os princípios de Deus, você está perdido. Deus vai tratar severamente com você. Nabucodonosor foi levantado por Deus para subjugar o povo de Deus. Mas lá na frente Deus pegou ele porque ele foi injusto. Que usou do direito para oprimir, não para edificar. Quando você usa do direito que Deus te deu para oprimir, Deus vai tratar severamente com você. Quando você usa do direito para oprimir, Deus vai tratar severamente com você. Severamente, não é pouco não. Eu não estou profetizando maldição sobre a sua vida, eu sou profeta de bênção. Eu estou dizendo para você que dá tempo. Dá tempo de você recuar, dá tempo de você aclamar ao Senhor, há tempo de você estabelecer o princípio de Deus sobre os fundamentos. Mas não me ouvem. Não ouvem os profetas. Tem mais gente gritando, não é só eu não. Tem mais gente gritando o dia todo e todo dia. A injustiça. Irmão, eu ouvi uma fala, não sei se é verdade, que a pílula do aborto, ela foi criada nos Estados Unidos pela mesma empresa que fez o gás do Holocausto. Eu não sei se isso é verdade. Eu ouvi dizer que a pílula de aborto, uma pílula foi criada para aborto há anos atrás. Nos Estados Unidos foi a mesma pílula, foi a mesma empresa que criou o gás do Holocausto. Ou seja, a matança continuou, o Holocausto não parou, ele só mudou a expressão. Não é? Se isso é verdade. Então, querido, isso é perigoso. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 94. Salmo 94, vamos lá. Salmo 94. Hoje eu estou buscando bastante bases bíblicas para você entender o que Deus vai fazer na nossa nação. Salmo 94, o verso 20 diz assim: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto a lei? Uau, olha que palavra. Sabe o que é isso? É um trono que pratica injustiça em nome da lei. Ele acha que está fazendo bem. É o que Saulo de Tarso fazia quando perseguia a igreja. Saulo de Tarso, quando perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo um bem para Deus. Ele achava que estava fazendo bem, destruindo, matando os cristãos. E agora, diz assim, ó, você pode associar-se. Veja bem, deixa eu usar isso na linguagem Luiz Herminiana. Olha aqui para mim, Mica. Você tem a caneta na mão. Você tem a caneta para fazer leis. Você cria leis. Aí você que tem a autoridade, o povo te elegeu, você tem autoridade para fazer leis. Aí você se associa ao trono da iniquidade. Você cria leis que elas vão se tornar com os dias iniquidade. Você acha que você vai escapar da mão de Deus? Você acha que você está imune? Você não está imune em nada, irmão.
Amém? Pode passar álcool gel contra o pecado. Você pode passar álcool gel contra a iniquidade. Contra a iniquidade, ela não te guarda. O álcool gel não te guarda. A máscara não te guarda. Só o arrependimento é que te guarda. Só a confissão é que te guarda. Só a mudança de paradigma é que te guarda. Então se preparem, ministros, homens que fazem leis nessa nação. Por acaso, pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto a lei? Deixa eu ler isso aqui em outra tradução, para ficar bem listo aí para você. Salmo 94, verso 20. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles? Pode? Se o cara usa a caneta para fazer porcaria, você acha que Deus está do lado dele? Não, nem de um pastor. Se ele usa a caneta dele, a autoridade de pastor, para oprimir pessoas e membros, você acha que Deus está do lado dele? Ele pode se associar-se ao trono da iniquidade? Não pode. Então, querido, se prepare, porque Deus vai tratar severamente nesses dias. Amém? Forjar lei para condenar inocente, né, usando como desculpa a lei que vai melhorar. Não vai melhorar, não. Você está sendo iníquo. E contra o iníquo, meu filho, movimentos, me perdoe as irmãs, movimento feminista, que mata a criança em favor da mulher, pratica o aborto, que a mulher tem direito no corpo dela. Fanatismo extremista religioso, que daí mata a mulher em favor do marido, né? Um matando o outro, né? A mulher mata a criança em favor dela, porque o corpo é dela, ela decide, aborta. Aí no extremismo religioso, o marido mata a mulher que adulterou, porque ele pode, não é? E o que é isso? Isso é leis? São leis criadas por homens que querem manter a paz. A paz não é ausência de guerra. A paz é para quem aprendeu a brigar, para quem aprendeu a guerrear. Por isso nós estamos em guerra, Brasil. Brasil, nós estamos em guerra. Só quem pode entrar nessa guerra é quem está vivendo em paz. Então eu convoco uma igreja de paz para entrar nas regiões celestiais do Brasil. Levantar um jejum, vamos levantar nós um jejum nesses dias. Vamos comungar juntos. Amém? Vamos jejuar e bater nas regiões celestiais. E vamos pedir Salmo 94, 20. Vamos pedir Isaías 10. Vamos dizer, Deus faz justiça. Vamos pedir Salmo 89, 14 a 17. Isaías 10, Salmo 94, versículo 20. Vamos pedir, irmãos. Querido, é claro, não gerar condição para a vida. Não gerar condição para a vida ser mantida após o nascimento é tão criminoso como praticar o aborto. Praticar o aborto é crime. Agora, não gerar condição para aquela criança viver também é crime. Agora, você não conserta um erro com o outro. Você conserta um erro consertando você mesmo, a sua moral. Não adianta você ir para frente do microfone, para frente de um televisor, de uma câmera, para frente de um celular, querer doutrinar o Brasil. Você primeiro precisa doutrinar a sua moral, doutrinar a sua casa, né? É isso que a esquerda faz. Vai para as ruas tentar doutrinar o Brasil, trazer moralidade para o Brasil, mas não traz moralidade para si mesmo. Não traz moralidade para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Traga moralidade primeiro para si mesmo. Cada um cuide de si primeiro, para depois cuidar da doutrina. Amém? Para ser salvo primeiro, para depois conseguir salvar os outros. Amém? Quero deixar essa palavra para você. Deixa eu ler mais um texto, Salmo 15. Bota aí, Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua e nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda sua conduta. Ele está dizendo o seguinte, aquele cujos olhos são réprobo, ou seja, aquele que despreza o mal, mas teme ao Senhor e abençoa aqueles que temem ao Senhor, que anda na conduta celestial. Aquele que não empresta dinheiro com usura,
nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Vai para o Salmo 15 agora. Então vamos lá, deixa eu recapitular com você. Vamos levantar uma frente, irmãos, de jejum e oração, começando primeiro por 1 Timóteo 4,16, cuidando de si mesmo para depois cuidar da doutrina. Amém? Depois Tiago 4, 13 a 15, fazendo o quê? Depender exclusivamente de Deus. Depois Gênesis 41, 55, porque está vindo um tempo terrível e os homens de revelação vão abrir os celeiros. Depois Isaías 10, o juízo da injustiça. Não adianta você achar que não, o juízo da injustiça virá. Quem está praticando injustiça será severamente tocado pela mão de Deus. Depois Salmo 94, verso 20, que diz, aqueles que estão fazendo leis, estão oprimindo pessoas e usando como desculpa as leis que estão fazendo. E por último, Salmo 15. Salmo 15 diz para o homem que quer andar na presença de Deus o que ele deve fazer. Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda com sinceridade no seu coração, fala a verdade e pratica a justiça. Não adianta falar a verdade aqui na boca, tem que falar a verdade aqui no coração. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Aquele cujos olhos despreza o mal, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, mesmo que ele perca, ele não muda os seus princípios. Aquele que não empresta o dinheiro com usura. Aquele que não aceita suborno contra o inocente. Quem faz isso escapará do mal. Sabe o que é que vai te imunizar do pecado nesses dias? Sabe o que é que vai te imunizar da corrupção? Salmo 15. Andar com sinceridade, praticar a justiça e no coração falar a verdade. Andar com sinceridade, praticar a justiça e no coração falar a verdade. É isso que vai imunizar você contra a corrupção desses dias. Agora o sujo vai se sujar mais, ele vai morrer no meio da sujeira. Vai morrer no meio da corrupção, no meio do engano, no meio da mentira. Amém? Não é hora para falar, irmãos. Eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. É hora de dar as mãos pelo um Brasil justo. É hora de dar as mãos pelo um Brasil sincero, que fala a verdade de coração. Não é hora para se servir do trabalho do seu irmão. Não é hora para se servir do altar alheio. É hora para ajudar o nosso presidente, os nossos ministros. A hora de orar para que o justo seja justificado pelo Senhor, mas que o ímpio que pratica a iniquidade, a impiedade, seja severamente tocado pela glória de Deus para que se salve se for preciso. Se conseguir, se salve, porque a salvação não depende dele, depende de Cristo. Mas ele precisa querer isso. Então depende dele também. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, irmãos. E para mim também, que essa palavra me tirou o sono hoje. Me tirou o sono hoje. Mateus capítulo 4, Jesus fez isso. O diabo dizia, está escrito. Mas Jesus dizia, mas também está escrito. Você não pode negar uma parte da Bíblia. Você não pode pegar uma parte da Bíblia e anular a outra. Tem justiça, mas tem juízo. Tem justiça, mas tem juízo. Tem salvação, mas tem condenação. Tem bênção, mas tem maldição. As heresias, elas sempre são construídas quando se aplica apenas uma parte da Bíblia, viu, Mica? Quando o cara usa só uma parte da Bíblia, as heresias são construídas. Bênção e maldição caminham junto. Amor e indiferença caminham junto. Salvação e condenação. Prosperidade e adversidade. Então, querido, santo e profano, sujo e limpo. Não pegue uma parte da Bíblia só e ache que a outra parte você está isenta. Não. Aplique a água e o fogo na sua vida. Aplique a água e o fogo na sua vida. Aplique. Sim, aplique a água e o fogo. Distinguir essas coisas nos ajuda a ir nos relacionamentos com Deus mais profundos. Mais profundos. Santidade é isso, querido. É o contraponto do pecado. Isso é santidade. Pecado é a transgressão da lei. É a desobediência da ordem. Que ordem? A ordem de Deus. Você pode estar legalmente correto, mas moralmente errado. A lei de Deus, ela te ensina a ser moralmente correto e legalmente correto.
Não adianta você querer ser legalmente correto e moralmente iníquo. Moralmente você não pode ser iníquo se você quiser ser legalmente correto. O que Deus mede é a intenção do seu coração. O que Deus mede é a intenção do seu coração. Por que você faz essas leis? Qual é a intenção do seu coração? É política? É partidária? Por que você fala o que fala? Qual é a intenção do seu coração? Por que você quer a igreja aberta, o templo aberto? Porque você que está com saudade dos irmãos, quer ministrar o evangelho? Ou porque você está precisando do dízimo e da oferta? Porque Deus, Ele mede as intenções do coração sempre. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que vai imunizar você nesses dias é Salmo de número 15. Salmo de número 15 vai imunizar você. Então, santidade é o contraponto do pecado, querido. Pecado é a transgressão da lei. Amém? Pecado é a transgressão da lei. Então, se prepare para os próximos dias. Que a glória de Deus esteja sobre nós, que a sobriedade esteja sobre nós. Eu oro para todos os pastores da nossa aliança. Fiquem firmes, homens de Deus, mulheres de Deus, fiquem firmes. Eu oro para todos aqueles que andam na plataforma Mevan em aliança conosco. Fiquem firmes, não negocie os seus princípios. Não faça conchavos, não crie leis iníquas em nome de um propósito que não provém de Deus. Fiquem firmes, principalmente vocês que pagam aluguéis dos templos. Fiquem firmes, meus irmãos, não façam conchavo. Fiquem firmes. A igreja nunca precisou do Estado, ela nunca precisou. Amém? A igreja deveria ser a voz para o Estado, assim como José foi voz para Faraó. Mas esses homens não querem nos ouvir. Essas mulheres não querem nos ouvir. Então vamos continuar batendo nas regiões celestiais. Eles não querem ouvir as profecias. Eles querem ouvir o seu umbigo, a sua ganância, as suas prepotências e a sua soberba. Mas Mamon está caindo.